Olá, amigos internautas do Portal Clique Política, mais uma vez um forte abraço a todos. Irmãos, quem abriu brecha para que a defesa do ex-presidente Lula pudesse validar as mensagens da Vaza Jato do Telegram foi agora o Tribunal de Contas da União. Primeiramente havia sido o Supremo Tribunal Federal, porque na medida em que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, naquele inquérito das fake news contra o STF, pede o compartilhamento de provas por parte da Polícia Federal, e o ministro Fux também assim o faz, em uma outra oportunidade, foram dois pedidos de compartilhamento de provas dos diálogos da Vaza Jato para o Supremo Tribunal Federal, você vê que o órgão reconhece aqueles diálogos. E o próprio ministro Gilmar Mendes já disse em outra oportunidade que aqueles diálogos poderiam ser avaliados numa perícia. Esses diálogos são de fundamental importância para o embasamento do voto do ministro decano Celso de Mello, que vai julgar Sérgio Moro, o partidário parcial de Curitiba, no HC do ex-presidente Lula ainda no mês de novembro. Segundo informações, será pautado no dia 21, numa quinta-feira. Pelo menos é o que se comenta nos bastidores e já foi especulado na imprensa. Pois bem, não foi apenas o Supremo Tribunal Federal. Na coluna Radar da Veja, e vocês sabem que a Veja não gosta de Lula, principalmente essa coluna Radar, eu sempre observo que ela dá uma puxadazinha para Sérgio Moro, dá uma puxadazinha para Bolsonaro, dá uma puxadazinha para o centro, e sempre quando tem a oportunidade critica o ex-comandante do Planalto. Pois bem, mas eles trouxeram a seguinte informação. No último dia 30, o Tribunal de Contas da União fez uma sessão secreta sobre as mensagens vazadas da Lava Jato, que detonam o tribunal. A corte quer ter acesso ao pacote completo das conversas de Deltan Dallagnol. Ou seja, se a corte TCU quer ter acesso ao pacote completo das conversas do senhor Dallagnol, é porque o órgão sabe que aquelas conversas não foram adulteradas. Ou pelo menos tem ideia de que não foram adulteradas, que são as conversas verídicas de pessoas do Ministério Público Federal que utilizavam dos métodos mais escusos e antirrepublicanos e até, eu diria, criminosos para chegar ao seu objetivo. O que deve fazer o doutor Cristiano Zanin Martins, a meu juízo? Claro e evidente que eu não vou ensinar padre a rezar a missa, mas o doutor Cristiano Zanin poderia reforçar que, além do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União também valida essas provas. E essas provas, esses diálogos também, ao que me parece, foram juntados à peça que está na Organização das Nações Unidas, que vai julgar o Brasil por perseguição política contra um ex-presidente da República. Então, é bom que nós falemos isso para que o senhor decano Celso de Mello possa entender e até ler e até averiguar essas mensagens no momento exato que ele vai proferir o voto dele na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Claro e evidente que muita gente diz que só o fato de Moro ter aceito ser ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro já é um ponto preponderante, muito forte, crucial, para que ele seja julgado suspeito. Muitos amigos de Celso de Mello, pessoas lá do Supremo Tribunal Federal, dizem que o ministro ficou incomodado do fato de um juiz largar 22 anos de magistratura para simplesmente assumir um cargo de ministro. Seria um desrespeito para com a magistratura e seria um desrespeito para com o seu passado. Ora, se ele retirou o principal candidato da disputa e depois se alia àquele que favoreceu-se pela retirada do favorito das eleições, no caso Lula, Jair Bolsonaro, é um simples motivo para que um juiz seja julgado suspeito. O decano Celso de Mello ainda é da Constituição Federal, ou seja, ainda é a boa régua do Supremo. É aquele que avalia muito a questão dos autos. O juiz não tem que ser imparcial, ele tem que parecer imparcial. Sempre foi assim. Da Lava Jato para cá foi que a regra mudou. Então o Zanin deve bater forte, que até o Tribunal de Contas pediu o pacote completo das conversas de Dallagnol, então que a defesa também tenha direito de levar esse pacote aos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC de Moro, porque lá está a prova que Moro agiu de forma parcial e partidária. Eu vi, por exemplo, Janaína Pascoal dizer no Roda Viva que não viu nos diálogos nenhuma tendência de Moro pró-acusação. Ou essa senhora é cega, ou ela é imbecil. Ou ela é cega, ou ela é imbecil, ou ela age de má fé. Está mais para agir de má fé. Porque você vê um juiz dizer o seguinte:
A defesa já fez o showzinho dela, falta o Ministério Público fazer o seu. Vocês estão atacando o FHC, um apoio que não pode ser melindrado. Ora, a operação policial judicial, ela tem apoio político? Né? Que negócio é esse, né? Orientar, tirem a procuradora tal, porque ela não sabe inquirir, coloque outra para inquirir o ex-presidente, né? Criticar a defesa, criticar os advogados, dizer que Influx we trust, Influx a gente pode confiar. Se isso não for pró-acusação, peças inacabadas que Dallagnol mandava para ele analisar antes de Dallagnol oficializar. Se isso não for pró-acusação, Janaína Pascoal, é o quê? Né? Então, respeitem a inteligência do povo brasileiro, respeitem as pessoas desse país. Que essa brecha que o Tribunal de Contas da União abre mais uma vez para o ex-presidente Lula, que o doutor Cristiano Zanin Martins e a doutora Valesca Teixeira possam aproveitá-la. Um forte abraço a todos, a luta continua e que Deus possa colocar a mão na mente do ministro Celso de Mello para que ele possa proferir um voto justo de acordo com a lei e com a Constituição Federal. A luta continua.